Olá, quinto ano. Bem, a gente estava trabalhando sobre as regiões do Brasil, né? Então, vimos todas as regiões, suas principais características: região norte, nordeste, sul, sudeste e centro-oeste. Bem, a partir de agora, a gente vai conhecer um pouco sobre alguns temas que vêm soltos aí no livro de vocês, certo? Alguns temas importantes, como, por exemplo, esses que a gente vai ver hoje, que é os limites e as fronteiras, né? E também meios de transporte e comunicação. Então, dois assuntos aí muito importantes que a gente vai conhecer um pouco sobre cada um deles, certo? Então, em relação aos limites e às fronteiras, bem, o que é isso? Então, observando aí o planeta Terra, a gente percebe que os continentes, eles possuem vários países, né? Então, cada continente possui vários países. Então, cada país possui o seu território nacional, ou seja, o espaço onde vive um determinado povo. Então, o território é um espaço geográfico com seus limites definidos, que eles podem ser natural ou artificial. Então, gente, para que haja aí a divisão desses territórios, vai haver aí esses limites, onde eles podem ser tanto natural, criado pela natureza, quanto artificial, criado pelo homem. Então, a linha que separa esses territórios, vai ser chamadas aí de limite, né? Onde eles podem ser naturais, quando são determinados por elementos naturais de uma paisagem, como rios, montanhas e etc. Então, naturais criados aí pela natureza, ou seja, são elementos da natureza. Então, observando a imagem aí, a gente percebe, né? Um rio aí onde está separando, onde está servindo de limite aí entre Brasil, Argentina e Paraguai. Então, é uma divisão aí, né, dos três países. Então, é uma barreira aí, é um limite natural. Em relação aos limites artificiais, quando são determinados por elementos construídos pelos seres humanos, tais como linhas imaginárias, estradas e placas. Então, tá aí um exemplo, né, de uma placa onde está separando aí o território do outro. A gente pode citar um exemplo também, a gente tem aqui quando vamos de Jardim a Cedro, né, tem uma placa também fazendo essa divisa, né, fazendo essa divisão, por exemplo, de Jardim a Cedro, para indicar que estamos, além de entrando em uma cidade diferente, também em um estado diferente, né? Como também temos ali uma placa separando, né? Indicando ali Jardim e Barbalha. Sempre quando a gente vai viajar, a gente percebe aquela placa, né? Lá na Chapada, onde tem lá a divisão, né? Do território que pertence a Jardim, do território que pertence a Barbalha. Então, essas placas aí, elas são chamadas de limites artificiais, porque elas foram criadas pelos seres humanos. Na maioria das vezes, essas fronteiras políticas são determinadas por meio de acordo entre os países envolvidos, né? Então, nem sempre elas são estabelecidas de maneira pacífica. As fronteiras, elas existem para que seja possível identificar onde se inicia e termina um país. Então, é para indicar onde inicia, né, e onde termina um certo território. Evitando, por exemplo, que um exerça domínio sobre o outro e acabe gerando conflitos políticos ou até mesmo guerras, né? Então, essa divisão tem esse objetivo, né? Fazer com que aí um território, né, um país não exerça domínio sobre ele sem pertencer, né? Então, essa divisão tem como objetivo isso aí, dividir o território de cada país. Alguns países exigem dos seus visitantes um documento de identificação e uma autorização emitida pelo consulado, que é chamado de visto, né? O passaporte aí. Sem ele, as pessoas não podem passar no aeroporto e são enviadas de volta para seu país de origem, né? Então, existem esses países, né, que exigem esse documento, mas aí existem outros que não exigem, né, esse visto ou autorização, que são prévias para a entrada de país
estrangeiro. Então, quando os países eles fazem parte de um bloco econômico, como por exemplo, o Brasil ele faz parte do Mercosul, Mercado Comum do Sul. Então, juntamente com ele tem aí o Paraguai, tem a Argentina, né? Então, as pessoas que fazem parte, né, que moram nesses países, elas podem circular livremente entre esses países membros aí do bloco econômico. Então, é aí onde não há essa visto ou autorização para poder entrar, né, em outro país. Então, temos aí, o Brasil faz fronteiras com muitos países, né? Como, por exemplo, aí temos a Venezuela, a Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Paraguai, né? Uruguai, Argentina, né? Então, para separar esses países do território brasileiro, há sempre aí os seus limites, seja eles naturais ou seja eles artificiais. Meios de transporte. Bem, a história conta que durante muito tempo o ser humano ele andou somente a pé. Vivia aí em busca de alimentos e também de melhores lugares para se proteger do sol, da chuva, dos animais ferozes e para dormir. Então, depois, o homem começou a usar animais como meio de transporte. Com o passar do tempo, ele criou meios para ajudar a sua locomoção. Então, com o passar do tempo, esses meios de transporte eles foram só evoluindo. Primeiramente, começou aí, né, com os animais. Era o único meio de transporte que existia para o homem. Depois, ele foi criando novos meios aí de transporte. Como, por exemplo, hoje podemos classificar os transportes em aquáticos, que trafegam em mares, oceanos, rios, lagos, lagoas, né? Que são, por exemplo, os navios, os barcos, botes, iates, as lanchas e etc. Então, todos esses veículos, todos esses transportes aí que fazem parte, né? Que trafegam aí na parte aquática. Então, aí ao lado tem meio de transporte aquáticos ou hidroviário, né? Então, temos aí o exemplo. Temos também os transportes aéreos, que eles trafegam no ar, como, por exemplo, os aviões, helicópteros, balões e etc. Tem também aí a imagem, né, mostrando os tipos de transporte aéreo. E os transportes terrestres, que eles trafegam na terra, né? Que são exemplos, o carro, as carroças, bicicletas, trens e etc. Então, também são aí os meios de transporte, né, mais utilizados pela população. Em relação aos meios de comunicação, bem, esses meios de comunicação, eles unem as pessoas e também contribuem para o processo de desenvolvimento de um país. Ele une o Brasil ao mundo através dos satélites, que são também responsáveis pela transmissão direta de programas de televisão, contatos telefônicos, como rádios, computadores e etc. Bem, a evolução dos meios de comunicação vem aí facilitando cada vez mais o contato entre as pessoas, por mais distantes que elas estejam, né? Então, gente, com o processo de globalização, com o avanço da tecnologia, cada dia, né, aparece novos meios de comunicação e cada vez mais facilitando a comunicação entre as pessoas, seja elas estando perto ou estando distante, né? Sempre há um meio de comunicação que você possa se comunicar aí o mais rápido possível. Isso aí a gente traz um exemplo a internet, né? A internet que foi um grande meio de comunicação aí, uma rede de comunicação que facilitou bastante aí a comunicação entre as pessoas. Então, existem vários meios de comunicação, os canais de televisão e as estações de rádio, o telefone, né, que vem evoluindo aí a cada dia, o telefone móvel, que é o celular, que nos permite falar de qualquer lugar com as pessoas. A cada dia, né, surgem aí novos aparelhos e também operadoras que organizam essa comunicação. Comunicação virtual,
que é aquela que é feita entre computadores através da internet, né? Que é uma das mais utilizadas aí, essa comunicação virtual, que é feita aí entre computadores através da internet. Então, não podemos mais viver sem os meios de comunicação, né? Porém, é preciso saber usá-las com responsabilidade. Então, gente, os meios de comunicação, eles são muito importantes, desde que você saiba utilizar, né? Desde que você utilize de uma forma que seja para seu desenvolvimento intelectual, para seu desenvolvimento, né, pessoal. Então, a cada dia, esses meios de comunicação, eles vêm se modernizando cada vez mais. Um exemplo são os celulares, né? A cada ano é lançado novos celulares aí no mercado. E aí, a cada ano que passa, a tecnologia ela se avança cada vez mais, facilitando aí a comunicação entre as pessoas. A gente pode até fazer uma comparação como era antes a comunicação e como está hoje. Sabemos que antes a comunicação era feita através de cartas, né? Que essa carta passava vários dias para poder chegar ao seu destino, né? Para poder aquela pessoa receber aquela carta. Hoje você pode fazer essa comunicação virtual, instantânea, online, né? Onde você faz a pergunta e recebe a resposta imediatamente. Então, isso aí, né? A tecnologia, ela avançou bastante e vem avançando, facilitando aí cada vez mais a vida das pessoas. Então, temos aí os meios de comunicação e sua evolução. Então, vejam aí, 1950, como era, né? A carta, como eu falei, o livro, né? O telefone, de uma forma mais diferente. Já em 1960, uma evolução maior. Em 1970, 1980, 1990, 2000, 2005. 2005 já apareceu o Google aí, né? Uma área de pesquisa muito importante aí para todos nós. E aí, de 2005 para cá, houve várias mudanças também, né? Houve uma evolução bem maior aí em relação aos celulares, em relação à televisão, em relação a computadores, ok? Gente, sobre esse assunto aqui, ficamos por aqui. Até a nossa próxima aula.